E aí galerosa, beleza? Estamos aqui com um waycasting de um youtuber aqui, que eu acho que ele é inscrito do canal e me mandou um projeto que eu pedi pra ele. É o projeto que ele fez de waycasting no Pocket Code. E eu queria ver como que ficava nesse celular, né? Porque esse celular não é um top de linha de última geração, mas ele tem uma boa performance. Então eu queria verificar como que tá a performance. E tá, e você vê, ó, tá rápido o Waycast, né? A atualização tá rápida. Aqui ele colocou texturas, né? Vou dar uma explicação básica também de como que ele fez. Mas aqui eu vou mostrar qual que é o canal, né? Esse é o canal aqui do cara, é Pixel Códigos YT. Ele fez os vídeos aqui, né, de Waycasting com textura. Tem outro sem textura. Ele fez um sistema de cordas usando caneta. Tem o primeiro Waycast aqui também. E tem um 3D também, que esse, eu acho que esse 3D eu já vi até um russo. Ele fez que fez um projeto assim. Eu acho que ele deve ter conseguido traduzir o funcionamento e replicou exatamente, né, o 3D. E aí, vamos dar uma averiguada aqui no código dele, né? Deixa eu ver aqui. Então está aqui no fundo, não tem nada, né? Não tem o fundo, tem é o background, um gradiente, né? Com gradiente. Isso aqui me chamou a atenção, ó. Fez vários mapas, né? Diferentes, mas esse primeiro aqui me chamou a atenção. Eu acho que eu conheço esse mapa aqui, né? Deixa eu sair desse projeto aqui um pouquinho aqui, só para me ver uma coisa. Esse aqui era o meu primeira versão do Waycast, né? Esse aqui, ó, mas tá esticado. Pera aí. Deixa eu tirar o som. Esse aí mais esticado, mas é porque eu configurei o celular para ficar de lado, né, no Pocket Code. Mas olha esse mapa aqui. Então o cara já me ganhou respeito, ó. Ele usou o mesmo mapa do meu primeiro request. Eu tô lisonjeado, cara, por isso. Mas vamos aqui, vamos aqui. Aí tem o mapa, né? O mapa tá aqui, definido o tamanho, transparência. O jogador, né? O player, né? Definir o tamanho, a direção que ele vai apontar, o local que ele nasce. E sempre está definindo a posição X e Y desse jogador e a direção que ele está apontando. E quando ele recebe os botões, né? Quando aperta o botão para frente, para trás, direita e esquerda, ele gira e anda para frente em passos, né? Usa passos para mover, beleza. E aqui está o Waycaster. Esse Waycaster dele, ele definiu uma variável com o campo de visão, né? Field of View, né? Ele colocou em 15. Ele definiu para não rotacionar, definiu o tamanho e colocou esse Waycaster, que é o raio, né? Para ir para a posição do jogador, beleza? Que é aquele play que eu mostrei antes. Então ele vai estar sempre enviando a mensagem restart. Esse restart eu já vou mostrar no outro objeto, né? Que é o draw. O draw é o que desenha na tela, beleza? Então ele definiu um bloco aqui de Raycaster, né? Eu nunca usei esse método de usar blocos, mas é muito bom porque você já define um grupo de comandos, né? E assim você fica organizado em simplesmente colocar ele uma vez e ele vai reproduzir toda aquela linha de comandos ali, né? Ele vai enviar reset, que é para limpar a tela, e depois o Waycaster, que vai fazer a medição, né? Das distâncias, beleza. Aí aqui o ângulo ele vai definir, depois que fizer todo o Waycaster, ele vai definir o ângulo do raio para zero, beleza. O Waycaster que ele criou através dos blocos, né? Para quem não conhece o bloco, é aqui nesse mais. Fica aqui embaixo, né? Tem blocos aqui, ó. É aqui a gente cria.
adicionar o texto para o bloco e tal e tudo mais. Eu não entendo exatamente sobre outras coisas que tem nesses blocos, não, como o valor e tudo mais. Bem, enfim. Aqui é o bloco, né, que ele fica, que sempre atualiza, né? Tela atualiza como? Também eu não sei exatamente o que significa esse bloco atualiza, tela atualiza como, mas está marcado sem, ou seja, sem atualizar, beleza. Aqui mais um comando também que eu nunca usei, mas eu acho que ele é interessante porque ele faz algo que lá no JavaScript é o loop, né? Que tipo assim, ó, para cada do valor entre 1 e o campo de visão, né? Que é o de entre 1 e 15, que ele criou o campo de visão para 15. Para cada valor de 1 até 15, na variável i, que ele definiu a variável i, ele vai realizar as ações, que ele vai definir o ângulo do raio, né? Esse ângulo do raio, se eu só dar uma espiada aqui, é uma variável privada, ou seja, somente para esse ator, ou só para esse, só para o Waycaster que usa esse ângulo. Ele vai usar o cálculo seguinte, ele vai apontar para a direção, que você lembra que o player ele sempre define a direção como a direção do player. Então ele vai definir o ângulo do raio como a direção do player mais i, ou seja, aquele valor entre 1 e 15, menos o campo de visão, que é o 15. Ou seja, se o primeiro raio tiver 1, vale 1, 1 menos 15 vai dar menos 14, né? Isso. Dividido por 2, beleza. Essa é a direção do raio. É 1 menos 15 dividido por 2, beleza. Mais a direção do raio. E aí, temos aqui que esse raio vai ir para a posição do jogador e apontar para a direção do raio, que ele fez esse cálculo aqui agora, beleza. Então ele vai repetir até tocar no mapa, que é aquela parede. Então ele vai ficar andando 22,5 passos todo o tempo até chegar na parede, beleza. Quando tocar na parede, ele vai definir, deixa eu ver aqui, se ele estiver tocando a parede, o objeto textura, ele vai definir uma variável chamada textura, que é uma variável global, e textura, isso, para 1, ou se não tocar, vai ser 0, ou seja, quando chegar na parede, se estiver tocando na textura, vai dar um valor, vai dar um valor de textura, e outro, caso contrário, não. No fim desse loop, ele vai repetir até não tocar mais a parede, por quê? Porque quando como ele dá 22,5 de passos a cada vez, consequentemente, algum momento ele vai cair no meio de uma parede. Então, isso não vai dar uma medição exata do tamanho da parede. Então, aqui, quando ele chegar na parede, vai repetir até não tocar mais nessa parede. Ou seja, vai voltar um passo para trás toda hora até não tocar na parede. Depois disso, ele vai usar, vai fazer aqui cálculo de distância euclidiana, né? Isso que acho que chama, né? Para saber qual que é a distância do jogador até aquele raio. Então, isso é feito através da raiz quadrada dos valores. Posição X do jogador, ou seja, a posição do raio menos a posição do jogador elevado ao quadrado, mais a posição Y do raio, que é aqui, menos a posição do jogador elevado a 2 também. Tudo isso vai ser tirado da raiz quadrada desses dois valores, que é um mais o outro. Beleza, vai definir a distância. Depois que fez tudo isso, ele vai mandar o comando draw. Ou seja, ele medir um raio, ou seja, tá aqui, ó, para um valor da distância de sua visão. Ele vai fazer isso, mandar desenhar, draw. Aí vai mudar o valor para 2, o valor de i.
Vai calcular uma nova distância, um novo raio, beleza. E vai mandar draw, beleza. Aí o draw é esse objeto, né, que toda vez que recebe reset, ele vai limpar a tela e vai iniciar da posição menos 350. Então, depois ele vai, quando ele receber a mensagem de draw, ele vai fazer esse bloco também e vai executar esse bloco que chama draw. O draw é definir o tamanho da sprite, que são essas sprites aqui que ele fez das texturas. Isso. Define o tamanho das sprites e definir o brilho, né? Conforme quanto mais distante é menor, mais escuro. Se a textura é aquela variável da textura for 1, ele vai definir a sprite 1. E caso contrário, vai ser sprite 2, beleza. Então ele vai alterar a sprite e alterar o X, beleza. E aqui um comando também que eu nunca usei, que é o carimbo, que aqui no caso o carimbo ele vai carimbar essa imagem aqui. Beleza. Aí agora eu quero ver o seguinte, eu quero saber quantos FPS esse projeto tá tendo. Então eu vou fazer aqui um esqueminha aqui para medir o FPS e já volto. Beleza, então eu fiz aqui, né? No mesmo objeto aqui, draw, eu coloquei para alterar uma variável chamada contador de FPS para 1 toda vez que receber o comando reset. E eu criei um objeto chamado FPS, que possui essa imagem aqui, né? Escrito FPS, beleza? Ele vai sempre aguardar um segundo e vai definir outra variável chamada fs para o valor do contador de fps, ou seja, aquele valor que fica aumentando todo o tempo, e vai receber essa variável e depois vai limpar aquela variável para zero, ou seja, a cada um segundo aquela variável vai ficar voltando para zero enquanto a outra recebe o valor final que ela conseguiu antes desse um segundo. Então a gente tem a quantidade de vezes que ele subiu o valor a cada um segundo. E aqui eu coloquei o item aqui para mostrar essa variável FPS na tela. Então temos aqui agora um medidor de FPS aqui. Estamos com 22 FPS variando, né? Esse tipo de waycasting também, objetos mais próximos, ele mede mais rápido, tá vendo? Porque ele precisa andar menos distância. Apesar de que, como ele colocou para pular de 22 em 22 passos, então ele vai, quando aqui, como ele está muito próximo da parede, ele vai pular dentro da parede, né? E vai ter que fazer os passos várias vezes para voltar para chegar no tamanho, né? Então, dependendo da distância, ele tem uma taxa de FPS melhor. Ou então é o meu celular também que conforme vai passando o tempo vai pesando, né? O Pocket Code já tá tendo uma queda de FPS aqui agora. Então acho que com o tempo ele vai perdendo a capacidade, né, de medição. Ó, eu tô bem pertinho da parede, tá vendo? Ele não precisa andar muitos passos, então ele tem a taxa de FPS maior. E quando está longe, a taxa de FPS é menor, porque teve que andar mais passos. É isso mesmo. Beleza, então temos aí essa taxa de FPS. Eu estou pensando no próximo vídeo, né, tentar mexer nesse projeto dele para ver se tem como melhorar, né, principalmente a questão de trabalhar com vários raios ao mesmo tempo. Porém, eu estou pensando se realmente um método que ele usou, né, de usar uma variável para vários, um item só, que é isso aqui, né? Usar esse sistema aqui, ó, tanto o bloco quanto esse aqui, ó, para cada valor de tal valor, ele aumentar, ele fazer uma sequência de atos e depois ele próprio alterar de novo. Talvez isso está ganhando performance, não tenho certeza. Vou tentar mexer rápido aqui, só aqui uma coisa, ó, vou tentar aumentar
o campo de visão para 30. E no lugar de desenhar só aquele pedaço da tela, eu vou colocar ele para começar a desenhar. Já dá 600 aqui. Vamos ver o que acontece. Isso aí aumentou a quantidade de raios e o ângulo de visão, a quantidade de visão aqui, né? Beleza. E aí a taxa de FPS está em, se eu chegar bem pertinho da parede, 13. Então eu acho que propositalmente ele colocou a menor quantidade de raios, né, para poder a menor campo de visão para poder ter mais performance, né? Talvez até exagerei um pouco aqui. Mas enfim, depois eu tô pensando se eu mexo, né? O próprio dono do Wacast aí, quiser comentar, quiser que eu dou uma averiguada aqui, ver se dá pra fazer alguma coisa. Deixa eu comentar aí. E vamos ver o que que acontece. Deixa eu diminuir a quantidade do ângulo de visão. Colocar em 25. Isso. Aí enche mais a tela, né? Então é isso aí, por enquanto o vídeo é esse. Tamo junto, não ficou muito longo, não esperava ficaria tão longo. Eu achei que ia dar uma passada bem rápida em cada um dos comandos aí, né? Mas tamo aí. Vamos ver se no próximo vídeo, que eu tenho algumas ideias para esse projeto dele aqui. Primeiro que aumentar a quantidade de raios ao mesmo tempo, né? Aí não ficaria fazendo um risco de cada vez, né? E segundo é eu ir pelo computador e fazer cada textura redimensionada já corretamente, sem alterar a largura, para não acontecer esse efeito aqui, né? E quanto mais próximo da parede a gente está, maior é o tamanho da sprite, e aí uma sprite acaba engolindo a outra, né? E quando está muito longe também, uma sprite não encosta na outra, também fica afastada da outra. Então isso corrigiria essa questão da sprite não ficar uma colidindo, uma ocupando o espaço da outra, né? Essa seria sempre a sprite do mesmo tamanho, e quando recebesse o valor da distância, ele definisse qual que é a sprite que vai ser usada, entendeu? Isso é um cálculo simples, né? Só pegar a distância, dividir pelo tamanho da tela, enfim, e e multiplicar depois pela quantidade de sprites que a gente criou, né? E aí e colocar esse valor para ser um valor arredondado para cima, né? Para sempre ter um valor inteiro, e assim a sprite ser definida, e assim fica mais bem feito. Eu fiz um exemplo aí no meu canal, eu acho que tem vídeo mostrando, só que eu fiz na mão mesmo. Se a gente fizer no computador as sprites, cada um do tamanho correto, e apenas encurtando a altura, né? Fica mais bonito, bem feito, né? Vamos ver. Aí deixa um feedback aí, pessoal, e tamo junto, valeu, fui.